Olá pessoal, mais um exemplo de um caso de uma treliça que a gente ainda vai utilizar o método das seções. Por que o método das seções? Pelo enunciado do problema. Determine a força nas barras, nos membros CD, CJ e KJ. Então foi específico nesses elementos em si e indique se estão sob tração ou compressão. Então temos aqui uma treliça com várias barras, vários nós, com uma condição de contorno, uma condição de apoio conhecida pela nomenclatura. Em A, um pino e em G, um rolete. Com várias barras, com uma geometria já conhecida, a altura máxima de 3 metros e na parte horizontal 12 painéis 12 metros total e 6 painéis de 2 metros cada. Então, temos aqui 6 barras de 2 metros cada uma. Ok? Então, pelo enunciado, foi pedido somente a força em algumas barras. Se fosse a força em cada barra, deveríamos utilizar o método dos nós. Então, fazer a equação de equilíbrio em cada nó, começar no nó mais conveniente e avançando, então a gente calcula a força em cada nó. Observe que a gente pode utilizar o método dos nós também nessa questão. Então, foi pedido as forças na barra CD, vou pintá-la aqui, CD, CJ e KJ. Então, essas 3 barras aqui pintadas. Bom, eu poderia fazer a análise pelo método dos nós, por exemplo, calculando o nó A, calcularia as forças nas barras A, B e AL, depois eu iria para a barra para o nó B ou L, depois C ou K, enfim. Observe que a gente ia tomar um tempo muito grande para até chegar no cálculo das forças internas nessas barras. Então, a gente pode ganhar tempo e solucionar usando a metodologia dos métodos das seções. Toda a minha treliça está em equilíbrio estático. Então, cada nó está em equilíbrio estático, cada barra também está em equilíbrio estático e cada seção da treliça também vai estar em equilíbrio estático. Então, é suficiente a gente fazer um corte que passe pelas barras em questões. E esse corte não deve passar por mais do que 3 barras. Uma vez que eu posso lançar a mão somente de 3 equações de equilíbrio, no caso de uma treliça plana, né? Somatórias de forças em x, em y, em um momento em relação a um ponto. Então, tem 3 equações e devo ter no máximo 3 incógnitas. Então, é suficiente a gente fazer um corte aqui, por exemplo, um corte AA, dessa maneira, passando pelas 3 barras. Deste modo, a gente vai obter 2 porções de treliça, uma porção 1, que eu vou chamar da parte esquerda, e uma porção 2. Qual que a gente vai analisar? Depende. A gente vai analisar, depende de cada configuração em si. Olhando aqui essa treliça, questão de apoio, de incógnita, é praticamente a mesma. Eu tenho um pouco menos de geometria na parte esquerda, talvez seja mais interessante a gente calcular na parte esquerda, na porção 1. A gente tem menor quantidade de forças envolvidas, então talvez seja interessante começar por aí. Tá joia? Então observe que ambas partes, esquerda ou direita, da treliça cortada, a gente tem incógnitas. Quais incógnitas? As reações nos apoios. Em A é um pino, então um pino são 2 reações, eu vou chamar de AY e AX, desconhecidas, e no rolete em G, uma reação, vou chamar de GY.
uma reação desconhecida. Antes de abordar a seção já cortada, o diagrama de corpo livre da seção que me interessa, a gente precisa calcular essas reações aí. Tá? Por exemplo, somatório de forças em X, eu já sei que a força AX vai ser igual a zero. Por quê? Eu não tenho nenhuma força externa aplicada na direção do eixo X na minha treliço. Então, não vai gerar uma reação em X no meu pino. Ok? Então, já de começo, o somatório de forças em X é igual a zero. Implica que AX é igual a zero. Só tem uma força atuando no eixo X e é a força do pino, a reação do pino AX. Tá joia? Somatória de forças em Y. Eu vou ter duas incógnitas e uma equação. Não vou conseguir calcular nada. Então, devo tomar momento em relação a um ponto. Normalmente é aquele ponto que eu consigo eliminar uma incógnita. Ou seja, ou vou tomar momento em relação ao ponto A ou em relação ao ponto G. Pode escolher, por exemplo, somatório de momento em relação ao ponto G. Deve ser igual a zero. Positivo anti-horário pela regra da mão direita, né? Então, o que temos aqui? Fazendo esse cálculo, temos que a força de 6 kN em H vai gerar um momento positivo no eixo G. Força de 6 kN aplicado em momento positivo em relação ao eixo G. Todas as forças aplicadas nos nós H, I, J, K e L vão gerar um momento positivo em relação ao eixo G, pela regra em relação ao rolete G ou nó G, pela regra da mão direita, né? E a reação AY vai gerar um momento negativo, tá? Então, fazendo esse cálculo, o que a gente tem? A gente tem mais 6 que multiplica 2. 2 é o braço de alavanca aqui, né? Cada pequeno painel, cada pequena barra aqui tem uma distância de 2 metros. Cada pequena barra A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, G tem 2 metros cada. Então, a linha de ação de cada força aplicada nos nós superiores da treliço vai ter um braço de alavanca aí em relação ao ponto G acrescido de 2 metros. Né? Na menor distância entre a linha de ação da força até o ponto em questão. Então, vamos ter 6 que multiplica 2, mais a força de 6 Newton aplicado, 6 kN aplicado no nó I, 6 que multiplica 4, mais 6 que multiplica 6, mais 6 que multiplica 8, mais 6 que multiplica 10, menos AY que multiplica 12. Tudo isso deve ser igual a zero. Logo, resolvendo essa equação, passando AY para o lado direito, vira positivo. Então, AY é igual a 15 kN. AY positivo. Então, está no sentido correto que eu adotei. Por último, só falta uma incógnita, GY. A gente pode fazer isso tomando somatória de forças em Y. Deve ser igual a zero. Então, temos aqui AY mais GY. AY a gente conhece. Menos todo esse somatório de forças. Deve ser igual a zero. Então, AY mais GY deve ser igual a 6 mais 6 mais 6 mais 6. 5 vezes 6, 30. Então, a GY é 30 menos 15. Então, GY também é 15. Tá? O que se justifica? Por quê? É uma treliça simétrica. Simétrica em geometria e também simétrica em termos de aplicação aqui de força. Se eu tivesse uma força, ao invés de 6 kN no nó L fosse 16, aí não, aí as forças de reação em AY e GY não seriam iguais. Tá? Como a treliça é simétrica em termos de força e geometria, AY é igual a GY é igual a 15. Tá? Temos então todas as forças conhecidas e desconhecidas obtidas.
Todas as forças conhecidas são as cargas aplicadas nos nós superiores da treliça e as desconhecidas, as forças de reação, em AY e GY, 15 kN em A e 15 kN em G. As barras em questão que devemos calcular, a força interna é KJ, KC e CD. Então devemos cortar essa nossa treliça aqui, fazendo um corte, passando por essas 3 barras. Um corte AA, por exemplo. Então vamos analisar a parte esquerda da treliça. Tá? Toda essa porção aqui esquerda dessa treliça, que deve estar em equilíbrio estático. Quando fazemos isso, devemos explicitar todas essas forças internas. Então, dando um zoom nesse nosso corte, temos explícito aqui toda essa porção do nosso corte. Ok? Então, aqui é o nosso corte, AA. As forças externas, aplicadas nos nós L e K. A força de 15 kN aplicado no nó em A. E as forças internas, né? Que são FCD, FCJ e FKJ, ok? E essas duas forças CJ e KJ, elas se encontram num nó aqui, num nó em J. Logo, essa porção deve atender o requisito de equilíbrio estático, condição necessária e suficiente, somatória de forças e momentos. E momento deve ser igual a 0. Se eu lançar a mão somatória de forças em x e em y, não vou conseguir resolver nada. Vou ter mais incógnitas do que a equação. Então é conveniente eu tomar a terceira equação de equilíbrio, que é momento em relação a um ponto. Qual o ponto que eu vou tomar momento aí nesse caso? Eu vou tomar momento em relação a um ponto que eu consiga eliminar pelo menos 2 forças. Então, qual nó que passam 2 forças nesse ponto? Lembrando que a linha de ação de uma força que passa em um ponto não gera momento. Então, as forças KJ e CJ sempre passam no ponto, no nó em J. O que eu quero dizer, então? Se eu tomar somatório de momento em relação ao ponto J é igual a 0, positivo pela regra da mão direita no sentido anti-horário, o que gera momento em relação a esse ponto J? A força de 6 kN em K, a força de 6 kN em L, a força de reação de 15 kN em A e a força FCD, da barra CD. FCJ e FKJ são forças que passam no nó, no ponto J, não geram momento. Então, observa, tem uma equação e uma incógnita. Uma equação, uma incógnita, consigo solucionar. Tá? Então, vamos explicitar aí, resolvendo essa equação, o que gera momento em relação ao ponto J? Então, eu vou ter aqui a força de 15 kN aplicado no ponto A, uma força pela regra da mão direita, menos 15, que multiplica a distância de A até o ponto J, a menor distância da linha de ação de A e J, que serão aqui 2, 4, 6 metros, né? Cada conjunto de barra inferior tem 2 metros, vezes 6.
mais a força de 6 kN em L, mais 6 que multiplica 4, a distância da linha de ação da força de 6 kN até o ponto J, mais 6 kN que multiplica 2. Mais também a força FCD, que multiplica a distância da linha de ação da força FCD até o nó J. Isso vai ser a altura máxima da nossa treliça, a distância DJ, que é 3 metros. Tudo isso deve ser igual a zero. Então, resolvendo essa equação, a gente chega que FCD é igual a mais 18 kN positivo. Uma força positiva significa que é de tração, uma vez que eu adotei todas as forças saindo as forças internas saindo das barras, tracionando as barras. Como o sinal não mudou, se manteve positivo, a força ainda é trativa. Não muda o sinal. Ok? Agora, voltando a analisar esse nosso corte novamente. Observe que se a gente tomar momento em algum outro ponto, a gente também consegue eliminar duas incógnitas. Por exemplo, o ponto A. Quando eu analiso o ponto A, a força KJ, observe, ela passa no ponto A, a união das barras aqui. A força CD também passa no ponto A. Então, se eu tomar momento em relação ao ponto A, FCD e FKJ não vão gerar momento em relação ao ponto A. Tampouco a reação de 15 kN do pino. Agora, as forças de 6 kN em L, de 6 kN em K, e ainda uma componente vertical de CJ, a força CJ pode ser decomposta em componentes retangulares, X e Y. A componente em X também não vai gerar momento em relação ao ponto A, mas a componente em Y sim. Ok? E essa componente em Y está orientada segundo aqui um ângulo, podemos chamar de alfa. O ângulo entre as barras, barra CJ e a horizontal, por exemplo. Que é esse mesmo ângulo aqui. Esse ângulo alfa. A gente consegue calcular ele pela geometria aí. Tangente de alfa, cateto oposto pelo adjacente. Tangente de alfa, cateto oposto. 3 metros dividido por 2. Logo, alfa é igual ao arco tangente de 1,5. Então, alfa é igual a 56,31. Ok, 56,31 graus aí. Então, voltando aqui para o nosso enunciado. Então, basta a gente tomar agora momento em relação ao ponto A. Então, fazendo isso, somatório de momento em relação ao ponto A igual a zero, ainda positivo, pela regra da mão direita, no sentido anti-horário. Então, o que gera momento em relação ao ponto A? Momento da força de 6 kN no L, então vai ser menos 6 que multiplica 2. 2 é a distância do ponto A até a linha de ação da força em L. Essa distância aqui, né, a linha de ação, vou fazer de uma outra cor aqui, a linha de ação da força de 6 kN e o ponto A. Então, temos aqui 2 metros. Ok? Então, menos 6 que multiplica 2. Menos 6 kN do nó em K, que multiplica 4. Então, vamos escrever aqui menos 6 que multiplica 2. Menos 6 que multiplica 4. As forças KJ, CD não gera momento, tampouco a reação em A. E a componente
vertical da força CJ. Então, FCJ seno de alfa, que vai gerar um momento pela regra da mão direita positivo, adotei de tração, mais FCJ seno de alfa, que é 56,31 graus. Tudo isso deve ser igual a zero. Então, FCJ, resolvendo, é igual a 10,8 kN positivo. Opa, positivo, então a força é de tração. Eu adotei como sendo uma força atrativa, então ainda é uma força de tração, tá? Então já conseguimos aí eliminar duas forças, FCD e FCJ. Faltou agora a força FKJ. FKJ. Se observarmos nosso corte, para calcular a última força que nos foi pedida, a força FKJ, se a gente tomar momento em relação, por exemplo, ao ponto C, o nó C, eu já consigo eliminar uma quantidade interessante de forças aí. Consigo eliminar a força FCD, passa no ponto C, não gera momento. Consigo eliminar a força FCJ, que passa no ponto C, também não gera momento. Consigo eliminar a força de 6 kN aplicada em K, que a linha de ação da força passa no ponto C, não gera momento. Então, o que vai gerar momento em relação ao ponto C? A reação em a força de 6 kN aplicado no nó L e a força FKJ. E observe ainda o seguinte, a força FKJ tem duas componentes, uma componente em X e uma componente aqui pequenininha em Y. Essa componente em Y passa no ponto C, então não vai gerar momento. O que vai gerar o momento dessa força é a componente em X, a horizontal dessa força, que está orientado segundo aqui um ângulo. Então tem um ângulo aqui, um ângulo beta, por exemplo. E esse ângulo beta a gente consegue obter também, a gente consegue calcular esse ângulo beta. Contudo, precisa um pouquinho mais de uma noção aqui de geometria, trabalhar um pouquinho mais. Então, voltando aqui para a nossa treliça em questão, esse nosso ângulo beta seria esse ângulo aqui, ó. Seria esse ângulo aqui, ângulo beta aqui, ó. Formado entre as barras KJ e uma horizontal, tá? Esse ângulo beta aqui. A gente pode obter ele, por exemplo, por semelhança de triângulos. O que é o cosseno de beta? Ou o seno de beta? Cateto oposto, tangente de beta é cateto oposto pelo adjacente. Não é isso? A gente tem aqui um triângulo. Então aqui tem beta, tangente de beta é o cateto oposto, que é x, que eu não sei essa distância, esse comprimento, pelo adjacente, que é 2 metros. Mas x, observe que x a gente consegue obter. A gente consegue calcular essa quantidade x. Por semelhança de triângulos. A gente pode fazer o seguinte. Pegar todo esse triângulo aqui e fazer uma semelhança de triângulos. A gente tem o seguinte. A gente tem aqui o ponto A, J, K e C e D. Então a distância x vai ser essa distância aqui.
Então, por semelhança de triângulos, o que a gente tem? X, uma vez que toda a altura aqui é 3 metros. Toda essa distância aqui vale... Temos duas distâncias aqui separadas. Temos 4 e 2 metros. Certo? Então, por semelhança de triângulos, temos aqui 3. Altura maior pela base maior é igual a, por exemplo, a altura maior pela base maior é igual a altura menor, 3 menos x, dividido por 4. Ok? Então, simplesmente, x é igual a 1 metro. Então, quanto que vale o ângulo beta? Logo, quanto que vale o ângulo beta? Está aqui para baixo, né? O ângulo beta. Se x é igual a 1. Então, tangente de beta, cateto oposto pelo adjacente. Beta é o ângulo cujo o arco tangente é igual a 0,5. Logo, o ângulo cujo arco é 0,5 é um ângulo de 26,56 graus. Ok? Então, já sabemos aí esse ângulo beta. Então, basta a gente tomar as nossas equações, voltar à nossa seção e tomar as equações de equilíbrio. Logo, voltando aqui para o nosso corte, equivale então a gente tomar momento em relação ao ponto C. Como já estipulado, somatório de momento em relação ao ponto C é igual a 0, positivo, saindo do plano do quadro, saindo da tela aí de vocês. Então, o que gera momento em relação ao ponto C? Menos 15 kN do pino em A, pela regra da mão direita, menos 15, que multiplica qual distância? 2, 4, 6 metros. 4 metros, perdão, 4 metros, que é a distância de A até C. Ok? Mais a força aplicada no nó em L, mais 6 kN, que multiplica 2. E o que mais? 6 kN no nó K não gera momento em relação ao ponto C, a força FCD não gera momento em relação ao ponto C, a força CJ não gera momento em relação ao ponto C, a componente vertical da força KJ não gera momento em relação ao ponto C, e a componente horizontal da força KJ gera momento em relação ao ponto C. Essa componente horizontal vai gerar um momento negativo pela regra da mão direita de FKJ cosseno do ângulo beta, que é 26,56 graus. Tá? Tudo isso deve ser igual a 0. Então, resolvendo, FKJ, uma equação, uma incógnita, é igual a menos 26,8 kN. Sinal negativo significa que a força FKJ está no sentido oposto àquele que eu adotei. Esta, na verdade, é uma força comprimindo o nó, que significa que é uma barra que está sendo comprimida, a barra KJ. Então, é uma força de compressão. Resumindo, então, esse exercício, conseguimos calcular as 3 forças, tomando somente 3 equações de equilíbrio. Somatório de momento, a primeira força. Somatório de momento em relação ao ponto A, calculamos a força CJ. Somatório de momento em relação ao ponto C, a força KJ. Somatório de momento em relação ao ponto J, a força CD. Então, com 3 equações de equilíbrio, conseguimos calcular
as 3 forças demandadas. Poderíamos ter feito também isso pelo método dos nós, contudo, é demandar muito, uma análise muito maior em termos de tempo, não de complexidade, mas em termos de tempo, ok? Talvez a grande dificuldade desse tipo de exercício talvez estaria em trabalhar um pouco com a geometria, com a noção espacial, usar os ângulos corretos, alfa e o beta, semelhança de triângulo, então um pouquinho aí de geometria básica. Ok, pessoal? Então até a próxima.